Jesus no Getsânime. E foram a um lugar chamado Getsânime, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse possível passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me trai. Amém? Nós vamos tentar entender um pouco e compreender o valor de uma oração intercessória. O valor de quando alguém pede para você orar. De quando alguém pede para você interceder. A palavra, ela nos fala que Jesus, ele chegou ao Getsânime e disse aos seus discípulos: sentai-vos. E Jesus, olhando para eles, falou assim: discípulos, se assentem todos aqui um pouquinho, que eu vou orar. Eu estarei orando. E a Bíblia fala que Jesus estava com Pedro, Tiago e João, e ele começou a ter um pavor, uma angústia muito grande no seu coração, uma necessidade de orar, uma necessidade de falar com o Pai. A Bíblia fala que ele falou assim: olha, vocês ficam aqui e ficam com os olhos abertos, e eu estarei indo orar. E quando ele pegou esses 3 discípulos e começou a caminhar, ele teve uma angústia no seu coração, uma tristeza, um pavor. E, amados, muitas vezes eu fico olhando para esta palavra e me recordo quantas vezes que Deus, ele não vem falar ao nosso coração através de um sentimento de angústia, de tristeza, como que se alguma coisa fosse acontecer. Você ouviu aqui nessa noite o testemunho de uma irmã que estava meio apreensiva, com o seu veículo. E você viu o testemunho, que ela tinha vamos dizer assim, ela tinha um pouco de medo, estava suspeitando que alguma coisa iria acontecer, um acidente de veículo. A mesma coisa às vezes acontece com a gente também. Às vezes, amados, nós estamos com Jesus, porque eu creio que nós todos aqui somos discípulos do Senhor, todos nós estamos com Jesus, e muitas vezes também Deus, ele tenta falar ao nosso coração que há uma necessidade de oração e nós devemos orar. Muitas vezes, amado, você está impaciente, muitas vezes você está entristecido, muitas vezes você está preocupado, muitas vezes você está com o seu coração apertado, amargurado, e às vezes você não entende por quê, mas às vezes é um sintoma que você deve orar. Às vezes Deus está
falando para você que é um momento em que você deve clamar. E a palavra nos fala que Jesus, ele sentiu esse medo. Por quê? Porque ele sabia que a sua hora estava próxima. Ele sabia que ele iria, em alguns dias, ele iria perder a sua vida. Ele sabia que alguém iria traí-lo. Ele sabia que alguém, iria entregar ele para que ele pudesse ser crucificado. E ele sentiu que medo, pavor. Ele sabia que alguma coisa não estava normal. Às vezes, amado, alguma coisa também não está normal na tua vida, e você não, às vezes fica tentando entender o que está acontecendo, mas tem coisas que não é para você entender, tem coisas que é para você colocar o joelho no chão, tem coisas que é para você orar, para você falar com Deus. Deus, às vezes, ele requisita de você um momento especial. Você está conseguindo entender? Às vezes Deus fala tanto no seu coração, meu irmão. Às vezes você olha para você e fala, estou desmotivado. Eu não estou tendo força para ir na igreja. Às vezes você sente esse sentimento. Às vezes Deus está falando, ora mais, busca mais, clama mais. Às vezes alguma coisa na tua casa não está certo. É que Deus está falando, ora mais, busca mais, clama mais. Às vezes você tem passado prova, luta com o seu carro, com a sua bicicleta, com a sua casa, no seu trabalho. Às vezes Deus está falando, ora mais, clama mais, busca mais. Se você acha que está orando muito, não está não, ora mais um pouquinho ainda. A Bíblia fala que Jesus, ele se retirou e foi até o monte. Ele saiu de perto dos seus discípulos. Para quê? Para orar, meu irmão. Ele saiu para orar, para clamar. E amados, o mais interessante aqui é que a Bíblia nos mostra que enquanto Jesus estava orando, enquanto Jesus estava clamando com os seus discípulos, os outros discípulos foram deixados para quê? Para vigiar. Olha, presta atenção que isso aqui é muito importante para a tua vida. Às vezes nós falamos assim que a igreja precisa ter intercessores. Às vezes nós falamos que a tua casa precisa ter intercessores. Às vezes nós falamos que o teu trabalho precisa ter intercessores. O grupo de irmãs precisa ter intercessoras. O grupo de jovens precisa ter intercessores. Os varões precisam ter intercessores. Porque muitas vezes, amados, Deus tem levantado a gente como igreja para estar atento aos ataques do inimigo. Mas quando o inimigo vem para nos atacar, muitas vezes pega a gente sem estar na vigilância. Às vezes pega a gente dormindo. A palavra nos fala que Jesus falou para os discípulos assim, fica aqui que eu vou orar, Fica aqui que eu vou orar. Fica aqui vocês todos, e vocês ficam observando qualquer coisa diferente, qualquer coisa anormal. Enquanto isso, eles estavam orando. Jesus quis falar assim, olha, enquanto eu estiver orando, fica aqui para que tudo corra bem. Enquanto eu estiver orando, vocês vigiam. Enquanto eu estiver orando, vocês prestam atenção. É da mesma forma, irmão, na tua casa, no teu lar, Deus colocou você como sentinela. Você tem que estar vigiando se tudo está certo. Você tem que estar pronto ali para orar, para clamar. Você tem que estar atento, não pode estar dormindo. Acorda tudo que dormes. Se as coisas não estão boas, clama, vigia. Olha o que está acontecendo, coloca o joelho no chão e busca a face de Deus. A Bíblia fala aqui claramente, amado. A Bíblia fala aqui claramente que enquanto alguns oram, outros vigiam. Olha, é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. É por isso que a igreja precisa ter unidade. É por isso que enquanto nós estamos aqui ministrando, você tem que estar aí ouvindo e tem que estar intercedendo. É por isso que nós falamos, enquanto alguém sai para evangelizar, tem que ter pessoas intercedendo. É por isso que a gente fala assim, que você tem que ser membro de uma igreja, porque aonde você estiver, vai ter gente orando por você. Vai ter alguém levantando um clamor. Você pode estar aqui em Marília, viajando. Você pode estar a passeio, mas tem uma igreja orando por você. Por quê? Porque enquanto você está fazendo alguma coisa, tem pessoas vigiando, orando, clamando. Tem pessoas na sua retaguarda.
Você está entendendo? Agora nós temos que acordar, nós temos que vigiar. Jesus fala que todas as vezes que ele foi até o discípulo aqui, 2 vezes, eles estavam dormindo. Uma vez estava dormindo, aí Jesus falou assim: mas vocês não podem vigiar 1 hora. Vocês não podem vigiar 1 hora. O que é vigiar 1 hora? Vocês não podem orar 1 hora. Vocês não podem ajoelhar 1 hora e ficar lembrando dos problemas e entregando a Deus. Foi isso que Jesus quis dizer, mas vocês não podem vigiar 1 hora. É por isso que muitas vezes o inimigo vem e pega a gente despercebidos. Você está conseguindo entender? Às vezes, amado, é nós que abrimos as brechas. Às vezes, amado, é nós que deixamos o inimigo sambatear, passear na nossa vida. Às vezes, não precisa, muitas coisas grandes acontecer, por quê? Porque a guarda está aberta. Muitas vezes existem rachaduras, trincos. Às vezes nós não estamos vigiando, para quê? Para que o mal não possa vir sobre a nossa vida. E amados, aqui a palavra nos fala que ele foi orar a Jesus para o mal passar da vida dele. Qual que era esse mal? Era o momento da morte. Ele estava angustiado, ele estava com pavor, ele estava com medo. Jesus era Deus, mas era homem também. Ele sentia dores, sentia medo, sentia cansaço, mas ele tinha tempo para orar. Às vezes hoje em dia, tudo que acontece é um motivo para a gente não orar. Tudo que acontece é um motivo para não vir na igreja. Tudo que acontece é um motivo para a gente largar Jesus. Tudo que acontece é um motivo para virar a costa. Não, Jesus quer que a gente vigie, meu irmão. Jesus quer que a gente olhe verdadeiramente para a nossa vida e comece a vigiar. Comece a orar. Comece a clamar. Se você não consegue orar, comece a orar 10 minutos. Depois você aumenta para 20, aumenta para meia hora. Se um joelho doer, comece a colocar outro no chão. Se doer os dois, fica de lado. Se doer o lado, vira para o outro lado. Se todo o corpo estiver doendo, deita. Mas não para de orar, não para de clamar, não para de pedir para Deus. Não baixa a guarda, não deixa o inimigo chegar na tua vida. Não deixa ninguém te atacar. Por quê? Porque a palavra diz que o inimigo só entra naquele que abaixa a guarda. A Bíblia diz que quando nós oramos, resistimos ao inimigo, o inimigo foge da gente. Amados, a única forma de fazer o inimigo fugir, o problema fugir, a dificuldade fugir, é orando, é clamando, é colocando nossa vida no altar, é verdadeiramente entregando nossos problemas na mão de Deus, é vigiando. Amados, aqui a Bíblia diz que Jesus falou: assentai-vos, e ele foi orar. Então nessa noite, às vezes, se a sua família estiver assentada, você tem obrigação de orar por ela. Se os teus amigos estiverem assentados, ore pelos teus amigos. Se você está com um problema, dificuldade, não fique achando culpado. Ore para que esse problema seja resolvido. Interceda. O inimigo tem uma estratégia. Enquanto ele ocupa a sua mente com os problemas, você não consegue agradar e estar e fazer a vontade de Deus. Então, quando o inimigo enche o coração de alguém, de algo que tira o foco, aí você não consegue orar. Você já percebeu disso? Se eu me preocupar mais com determinada coisa, eu vou tirar o meu desejo de orar. Mas a partir do momento que eu entender que nada pode desviar o meu pensamento do autor e consumador da minha fé, eu sei que vai ficar mais fácil a minha batalha. Porque a palavra nos fala que ele não nos deixou só. Ele não nos desamparou. A Bíblia fala que Jesus foi ao Pai, mas ia preparar-nos um lugar. Então não importa a situação, a condição, o que está passando com você. O importante é que o mesmo Deus que me ouve, o mesmo Deus que ouviu Jacó, Isaac e Abraão, o mesmo Deus que fez o mar vermelho abrir, o mesmo Deus que fez Lázaro ressuscitar, é o mesmo Deus que ouve a tua oração, é o mesmo Deus que está pronto para te ajudar, é o mesmo Deus que está com a mão estendida,
O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário com os braços abertos, Ele continua com os braços abertos para você. Ele continua te amando. Ele continua buscando você. O preço foi alto e Ele continua pagando o preço até hoje. A tua vida é de Jesus. Então você precisa falar com o Pai. Você precisa falar com o Pai. Você tem que falar com o Pai. Você tem que pedir a bênção do Pai. Você precisa dobrar o joelho diante do Pai. Nós sem Deus não somos nada. Nós sem Deus somos como um vento que passa, que sopra e vai embora. Mas a partir do momento que nós vigiamos, que nós oramos, o mal pode passar por nós e ir embora. Jesus, o mal não passou, aquele cálice, a morte não passou na vida dele, por quê? Porque era o objetivo de salvação. Mas na tua vida, o mal pode passar, o problema pode passar, a dificuldade pode passar. Então nessa noite eu não sei o que você tem que pedir para Deus para passar, mas eu sei que Deus está pronto para te ouvir.